Alô, Danilo, boa tarde. São 5h04. Espero que você entre ainda, mas já vou gravando aqui, né? Caso você precisar de assistir esse vídeo, você, né, acesse aí, dá uma olhadinha, tá? Que vai ser muito importante. Deixa eu regular o meu som aqui, colocar no máximo, beleza? O microfone tá ok. Vou colocar no máximo, ok. Beleza. Muito bem. Eu vou te esperar mais um pouquinho. Vou parar um pouquinho aqui. Não, não, vou deixar rolar, né? Vamos deixar rolar aqui. 5h05, né? Então, Danilo, a gente marcou esse encontro, né? Determinação da universidade. E eu queria saber algumas coisas, né? Então, era importante que você depois pudesse acessar esse vídeo e que a gente conversasse, né? Você é aluno de gestão ambiental, como é que é a situação aí, né? E para isso eu tenho aqui um roteiro, né? Um modelo de TCC para que você possa seguir e desenvolva o trabalho da melhor forma possível, tá ok? Então, para hoje aqui, na verdade, o que que era importante? Era a gente combinar o seu projeto. Então, muito bacana a gente conversar e definir o que que você quer fazer, né? Então, esse primeiro encontro, basicamente, era para isso. A gente definir o que que você iria fazer aí, né, como um projeto de TCC, um trabalho de conclusão de curso, tá bom? Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Aí. E aí, conforme que você decidir, eu vou te passar uma orientação para você, né, seguir e terminar com êxito esse trabalho, tá? No semestre passado, né, nós tivemos alunos de gestão ambiental que fizeram TCC, e eles seguiram um caminho de revisão da bibliografia, tá? Deixa eu tentar aqui, né, dividir a minha tela para você acompanhar. E eu tenho aqui um plano aqui, ó. Vamos ver aqui, ó, de trabalho. Não, se bem que não é essa aqui. Não é essa aqui. Stop share. Só um pouquinho. Deixa eu tentar achar aqui rapidinho, Danilo, para a gente conversar. Opa! Bom, enfim, nós vamos conversando aqui. Eu vou te passando mais ou menos o que seria, né, por exemplo, um trabalho de revisão bibliográfica, tá? Bem interessante aí, caso você queira fazer isso. Então, para a gente aproveitar esse tempo aqui, tá? Eu vou te passar, então, como seria esse trabalho, tá? Aí você dá uma pensada aí e vê se você realmente quer fazer isso. Uma outra forma de trabalhar seria, seria fazer, é, seria fazer um trabalho realmente com uma metodologia, né? Sem empregar algum tipo de técnica, algum tipo de trabalho para poder executar, né? Se executar algum tipo de trabalho científico. Por exemplo, né? A gente tem muito na biologia isso aí, né? Esse trabalho de bancada, né? Então você tem que empregar técnica para você testar alguma hipótese, né? Seria uma metodologia científica do ponto de vista de executar, né, algum trabalho aí voltado mesmo para a parte técnica, entendeu? Aí você teria que testar uma hipótese, por exemplo, uma hipótese ambiental, usar alguma técnica e etc. Então, tem várias possibilidades de você, né, fazer isso, né? Então, aí, fazendo, né, desenvolvendo uma técnica, você tendo resultados, aí a gente vai ter que aplicar algum tipo de estatística. Beleza. Mas se você fizer um trabalho de revisão, aí é uma outra pegada, né? Você vai
tipo assim, esgotar aquele assunto na literatura. Por exemplo, excesso de emissão de CO2 nas grandes cidades do Rio de Janeiro, né? Então, pegar esse assunto, você ler o máximo possível e fazer uma revisão específica disso aí, a emissão de CO2 nas grandes cidades do Rio de Janeiro, né? Por exemplo, também a emissão de gás metano nos grandes lixões, ou nos lixões do Rio de Janeiro, ou nos lixões das grandes cidades do Brasil. Então, você vai focar nesse tipo de pesquisa, né? Você vai usar o Google e outras formas outros bancos de dados aí, para você esgotar esse assunto e você escrever, né? Fazer uma introdução, eu vou explicar aqui para você como que isso é feito, né? E você fazer isso, e a metodologia é um pouquinho diferente. Então, você vai colocar que fez um trabalho de pesquisa, né? Usando o Google, por exemplo, e que você, né, definiu um critério de pesquisa, né? Então, qual foi o seu critério? Quais foram as palavras usadas, né? Então, isso seria uma outra forma. Então, vamos lá. Tem dois caminhos que você pode seguir. Um dos caminhos seria, por exemplo, realmente testar uma hipótese, fazer uma metodologia com as técnicas que você empregou para testar alguma hipótese que você colocou na introdução. É um trabalho realmente que vai, né, ao meu ver, demandar mais tempo. Você vai ter que fazer mesmo, executar alguma técnica, né? E, claro, com os dados, a gente tem que aplicar uma estatística para ver qual que é o significado desses números, né? Então, se um trabalho científico sem estatística, ele não tem validade. Mas, enfim, ou então fazer um trabalho de revisão bibliográfica. Então, eu vou te mostrar aqui hoje o que seria um trabalho de revisão bibliográfica e você dar uma pensada e ver o que que você acha que vai ser melhor para você, para o seu tempo e para aquilo que você quer mesmo, né? Pensando que a gente tem que sempre preocupar em fazer um trabalho que a gente tem que fazer alguma coisa que você dê conta, né? Você não pode pensar, ah, não, eu vou pisar na Lua, né? Ou eu vou, por exemplo, fazer uma coisa, então uma coisa, né, realmente mirabolante. Lembra que a gente tem um tempo, tem um prazo. Então você tem que ver o tempo que você tem para você consegue fazer isso, né? Isso já aconteceu também, né? A gente propõe um trabalho, o aluno, né, com várias ideias e o tempo foi avançando e ele tinha também, né, paralelamente o trabalho dele e ele não conseguiu executar, não conseguiu, teve que no final mudar tudo e deu um trabalho danado, né? Acabou mudando para um trabalho de revisão bibliográfica mesmo. Mas enfim, deixa eu te mostrar então, Danilo, o que seria um trabalho de revisão bibliográfica. Tá? Então eu vou te falar aqui e você, né, claro, dá uma pensada e ver realmente o que vai ser melhor, né? É... Deixa eu ir para cá. Então, assim, na verdade, quais seriam as etapas de elaboração do TCC, né? Quais seriam as etapas? Então, nós vamos focar no seguinte. Então, tentei, assim, uma capa, folha de... Deixa eu tentar compartilhar isso aqui, porque aí fica bacana aqui de você acompanhar comigo. Então, share screen aqui. Pam, 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 pam. Aqui, ó. Beleza. Isso. E você acompanha comigo aqui, tá? Olha lá. Sim. Beleza. Então, ó, qual que é o lance, ó? Olha lá, o TCC deve conter apenas os seguintes itens, né? Capa, folha de rosto, o resumo, sumário, introdução. Então, deve conter a contextualização do tema, revisão bibliográfica com suas respectivas citações e os objetivos do trabalho. Então, na introdução, como o próprio nome diz, é o começo do seu trabalho. Então, é ali que você vai colocar assim, qual que é o assunto? Qual que é o assunto principal, né? É, Vamos dar um exemplo aqui. Acúmulo de lixo nos bairros do Rio de Janeiro, né? Por exemplo, né? Não sei se tem algum trabalho em relação a isso, mas se tiver, por exemplo, um acúmulo de lixo, dificuldade da Conlurb de coletar esse lixo todo. Então, buscar artigos sobre isso, entendeu? É uma ideia. Ou então, vamos ver, a parte ambiental aí, agravamento do efeito estufa devido à grande emissão de CO2 no Rio de Janeiro, então, ou no Brasil. Então, pegar assunto específico em relação a isso, esse agravamento, né, do efeito estufa, devido à grande emissão de CO2 dos carros
né, com combustíveis fósseis. Entendeu? Então, você tem que apresentar na introdução esse assunto, né? E comentar o que nos mais diversos artigos científicos, o que é falado. Então, vamos lá, focando nisso aí. Agravamento do efeito estufa devido à grande emissão de CO2, a grande emissão de monóxido de carbono, a grande emissão de gases, né, dos carros movidos a combustíveis fósseis, né, gasolina, álcool, etc. Então, sei lá, fulano falou que na cidade e tal, não sei o quê, tinha muita emissão de CO2, então, uma grande quantidade de carro. Então, nós vamos ver vários, você vai colocar aí vários, né, olha lá, vários, olha lá, revisão bibliográfica com suas respectivas citações, o que vários autores falam sobre isso, né? Então, colocar o que vários autores vão falar sobre isso. Perfeito? Desse jeito. E, além disso, né, você vai na introdução, então, apresentar, né, o tema central do seu trabalho. Estou dando um exemplo só, né? Grande emissão de CO2 e agravamento do efeito estufa. Então, vou colocar isso lá. O que cada autor fala sobre isso? Então, tem que pesquisar, então, esse assunto na internet. Perfeito? O que cada autor fala sobre isso? Sobre esse efeito estufa devido à grande emissão de gases dos carros de combustíveis fortes. Beleza. E já vai dar um trabalhinho, né? Até uma descrição do que várias pessoas dizem. Beleza? E objetivos. Né? Objetivos seria o que você, né, propõe no seu trabalho. Pretendo fazer uma revisão bibliográfica com base nesse assunto sobre a grande emissão de CO2 e agravamento do efeito estufa. Isso é muito ruim. Então, é só citar mesmo os objetivos. Né? Pesquisar artigos científicos sobre grande emissão de gás carbônico por veículos, ou até você pode expandir mais, ou por outra emissão de gases por ar-condicionado, gás de geladeira, CFC e etc. Tudo isso vai agravar o efeito estufa. Né? Então, você pode estar fazendo isso também. Tá? Introdução é isso. Você vai colocar o tema central do seu trabalho, o que cada autor fala sobre esse tema, especificamente, e o objetivo do trabalho. Beleza? Depois, a gente vai avançar para materiais e métodos. Nesse caso, o que vai acontecer? Ali você vai colocar, se for um trabalho científico, você vai colocar ali a técnica que você utilizou para provar ou recusar a sua hipótese que estava lá na introdução. Tá certo? Se for um trabalho de revisão, você vai basicamente colocar lá em materiais e métodos. Foi feita uma pesquisa no Google, usando as tais palavras, ok? E o critério de inclusão foi, somente emissão de CO2 no período de 2000 a 2023, ou 2000 a 2020, entendeu? Então, tem que definir, né, delimitar esse tempo da pesquisa, tá certo? Então, o detalhe é esse. Então, materiais e métodos, basicamente, vai ser isso. Tá? Se for um trabalho de revisão, como eu falei, vou repetir. No trabalho de revisão, você vai, então, definir o espaço temporal da sua pesquisa, tá certo? E, além disso, você vai fazer aí, né, quais palavras que você colocou no Google, quais palavras que fizeram, né, você colocou ali e puxou vários artigos científicos, né, sobre aquele tema. Tá certo? Então, é isso. Então, tem materiais e métodos, por exemplo, de um trabalho técnico-científico. Você vai, então, aplicar uma técnica onde você vai recusar ou você vai aceitar a sua hipótese. Se for um trabalho de revisão, você vai, então, definir um critério de pesquisa, quais palavras você vai colocar no Google ou outro site de procura de artigo, e o espaço temporal disso, de que ano até qual ano. Tá? Então, tem dois caminhos aí. Aí depende do aluno, depende, como eu falei, depende do seu tempo, né? Acho que a revisão bibliográfica ela vai ser, né, de repente, mais sucinta, mais objetiva. Ou seja, não que não tenha esforço, pelo contrário, meus trabalhos de revisão ganharam grande magnitude, grande magnitude com a pandemia e etc., onde foi necessário fazer várias revisões de trabalhos técnicos científicos realizados com vacinas, com medicações e etc. As revisões, elas são muito instrutivas, né? Ou seja, você consegue ter um parâmetro, né? Uma comparação de várias situações na pesquisa.
né? Nesse caso ambiental, para fazer essa revisão, você vai ter um comparativo da emissão de gás carbônico em várias cidades do mundo ou em várias cidades do Brasil, né? O trabalho de revisão é isso, te dá essa noção. Então, é um trabalho que não é simples também, não. Mas ele se torna mais executável em relação a um trabalho de pesquisa, onde você tem que ir lá, estar na bancada, fazendo alguma coisa, usando algum equipamento e tal, etc. Mas, como eu falei, depende do que você quer fazer. Tá, e resultado de discussão, você vai apresentar o seu resultado aqui, né? O seu resultado, né? E discutir esse resultado. Então, nós vamos, depois, considerações finais e referências. Então, vamos ler aqui, vamos descer, para eu te mostrar, então. Para a elaboração da ideia do TCC, do curso superior de gestão ambiental da Unisul, o aluno poderá guiar-se através das etapas listadas a seguir. Então, a escolha do tema, isso é importante. Tema sugerido, né? Contaminação por compostos derivados do lixo eletrônico em organismos, solo e meios aquáticos. Olha que legal, né? Segundo, práticas sustentáveis de micro e pequenas empresas. 3, gestão ambiental, biodiversidade e saúde, uma visão integrada. 4, doenças de veiculação hídrica, impactos ambientais e sociais, né? Que no caso vai entrar, por exemplo, leptospirose, né? Que é da urina do rato, uma bactéria presente na urina do rato, né? Além de, você tem aqui também giardíase, amebíase, né? Que causa diarreia, cólera, tá? São doenças de veiculação hídrica. Gastroenterite, então tem várias aqui, né? Então, esses 4 temas aqui também dá para desenvolver um trabalho de revisão muito interessante. Mas, como eu falei, fique à vontade no que você pensar e ver o que você acha melhor para você, tá? Então, o assunto a ser pesquisado deve ser definido claramente, considerando a importância e a originalidade, bem como a viabilidade em relação aos recursos que vão ser utilizados. Como eu comentei, né, tem que ver a viabilidade. Então, se fizer um trabalho de bancada, um trabalho de ter que usar algum equipamento, um trabalho de ter que ir a algum local, e aí? Você vai ter tempo para poder fazer isso? Você trabalha também? Você trabalha e estuda? E aí? Como é que vai ser? Você vai deixar isso para a última hora para poder fazer? Você vai dar conta? Entendeu? Então, o detalhe é esse: tem que ver a viabilidade, tá? Bom, a determinação do tema ou título do trabalho consiste em delimitar com precisão e distingui-lo dos temas afins. O tema a ser determinado deverá contemplar uma área, habilidade ou competência atribuída ao profissional superior de gestão ambiental. Após a escolha do tema, deve-se realizar um estudo teórico sobre o tema. Então, assim, resumindo aqui, trocando em miúdos, você tem que tentar colocar no seu trabalho essa importância da atuação do gestor ambiental. E aí, realmente, foi uma coisa que a gente sugeriu para os alunos do TCC no semestre passado, tá? Então, a gente colocou lá, né, os alunos fizeram um trabalho e tal, mas não houve um destaque do gestor ambiental. Então, tem que puxar a sardinha para o seu lado. Se for você, eu imagino que você seja aluno de gestão ambiental, né? Porque você vai, é, como se diz, ser um gestor ambiental. Então, tem que puxar a sardinha para esse lado aí, tá bom? Tentar encaixar o papel do gestor ambiental nessa situação. Nessa introdução, você pode colocar um desenvolvimento, sim, tá? Então, nós vamos ver como é que a gente pode escrever isso na sua introdução. Ou seja, apresentar o problema, o que os autores falam na literatura científica sobre esse assunto, né? E desenvolver. Nós vamos desenvolver isso aí, né? Mas com calma para não entrar em metodologia, né? Tem que ter calma disso, tá? Sobre isso. Olha lá. É... Então, na introdução vai vir aqui, ó. Olha só, tudo na introdução, tá? Olha que interessante, ó. Na sua introdução, tem que ter aqui, ó. Olha lá, formulação do problema. Então, toda pesquisa científica começa na formulação de um problema e tem por objetivo buscar uma resposta para ele. Geralmente, o problema é apresentado na forma de uma proposição interrogativa, uma pergunta, um questionamento. Toda metodologia aplicada deverá gerar dados para a compreensão da hipótese gerada. Então, nós vamos ver assim: será que um problema? Será que se tivesse maior quantidade de carro elétrico, a emissão de CO2 seria menor? Será que tem como, por exemplo, colocar algum tipo de filtro no escapamento ou no motor desses carros de combustíveis fósseis e reduzir a emissão de gases para o meio ambiente? Entendeu? Então, seria uma pergunta, não é formular um problema.
Entendeu? Olha lá, na forma de uma proposição interrogativa. Beleza? Então, tem muita coisa para a gente pensar aí, tá? Olha lá, definição dos objetivos geral e específicos. Né, lá. Então, o que que você vai fazer? Tem outra introdução. Será feita uma pesquisa, né, na base de dados Google, na plataforma Google, com o objetivo, né, de buscar artigos sobre, por exemplo, a grande emissão de gases para o meio ambiente e o agravamento do efeito estufa, tá? Então, você vai colocar lá. Os específicos indicam os desdobramentos para o objetivo geral seja alcançado, configuram o desenvolvimento da pesquisa, os caminhos a serem percorridos, ou seja, com o objetivo lá, geral específico, devem ser redigidos com o verbo no infinitivo, né? Beleza? Será feito, Então, ficar atento nisso, né? Fazer uma pesquisa no banco de dados do Google, fazer a leitura dos artigos científicos. Então, no infinitivo é assim, tá? Então fica bem interessante, dá pra fazer um trabalho bem legal, né? Bem interessante. Eu mesmo já fiz uma pós-graduação, tá? Em biotecnologia e biologia celular, né? As duas que eu fiz foi revisão bibliográfica. Dá pra fazer uma coisa bem interessante mesmo, tá bom? E aqui também na introdução, ó, olha lá, justificativa, tá? Olha lá, expõe ao leitor o motivo de se pesquisar sobre determinado tema escolhido. É a justificativa. Por que que você escolheu esse tema? Olha lá, justificando a relevância do tema para o momento atual, a nível nacional e mundial. Entendeu? Então vamos lá, vamos recapitular tudinho então. Você vai apresentar o problema no mundo. Então vamos recapitular. Grande emissão de gases poluentes que agravam o efeito estufa. Então nós vamos apresentar isso, que seria isso aqui, ó, problemática. Nós vamos, né? Escolher o tema, beleza? Né? Será que, por exemplo, se os carros todos aí, a grande maioria, fossem elétricos, diminuiria a emissão de gases e diminuiria esse agravamento do efeito estufa? Né? Então você vai desenvolver isso aí, vai desenvolver, falar sobre isso e tal, colocar citações de vários pesquisadores que eles falam sobre esse tema em específico, fazer isso também. Depois você bota o seu objetivo, então o objetivo do trabalho é pesquisar, né? Na base de dados Google, usando, né? Aí não vai entrar usando não, pesquisar, saber, né? É, como estão os últimos artigos científicos sobre esse tema, tá certo? Então você vai fazer isso nesse momento, né? Só definir os objetivos no verbo infinitivo. Vou fazer isso. Fazer a leitura dos artigos científicos. Blá, blá, blá. Então a gente vai ver isso com o tempo que a gente pode desenvolver isso aí. E você vai colocar aí depois a justificativa, né? Do seu trabalho. Por que que o seu trabalho é importante? Por que que a sua revisão ela vai ser importante? Olha lá, expõe ao leitor o motivo de se pesquisar sobre o determinado tema escolhido, justificando a relevância do tema para o momento atual, a nível nacional e mundial. A justificativa deve ser descrita em linguagem afirmativa de resposta, com ênfase na relevância científica e na abordagem social. É o item mais importante para a aceitação do projeto de pesquisa, sendo apresentado com certa dose de defesa, de forma sucinta, clara e completa. A etapa descrita até aqui serve para que o autor entenda o que deseja escrever em seu trabalho. Serve para ajudar a formular o que se deseja desenvolver ao longo do TCC. Após a escolha do tema, formulação do problema, definição dos objetivos e definição da justificativa e relevância, o autor deverá começar a escrever o TCC, tá? Então, desse jeito. Então, ó, aqui, ó. Então, TCC, o que vai ter? A capa, folha de rosto, resumo, sumário, introdução. Olha lá. Vai ter contextualização do tema, apresentar esse tema. Com uma revisão bibliográfica, como eu comentei aqui, as citações dos diferentes autores sobre este tema. Tá bom? Olha lá. E o objetivo do trabalho. Tá vendo? Então, a introdução sua, na verdade, é um desenvolvimento. Você vai apresentar um tema, uma revisão bibliográfica, o que vários autores falam desse tema, tá certo? Nela, com as citações. Nós vamos desenvolver isso um pouquinho e você vai colocar um objetivo do trabalho nessa introdução.
um objetivo geral, de repente uns específicos também. De repente um geral bem feito fica muito bom também. Então nós vamos ver isso com calma, tá bom? E depois a gente vai colocar materiais e métodos. Se for um trabalho de revisão bibliográfica, como eu falei, nós vamos definir certinho, tá? Mais ou menos assim, ó. Vou te mostrar, ó. Deixa eu stop share. Olha aqui, ó. Aqui, por exemplo, ó. Pá. Olha só. Se for um artigo de revisão, olha lá. O que que nós vamos fazer, né? Olha lá. Apresente quais são os métodos empregados para a busca e localização das informações que estarão contidas em seu artigo de revisão. Então, métodos empregados para a busca e localização das informações que estão no seu artigo. Quais palavras que você vai colocar ali que vão trazer, né, quando você pesquisou, vai trazer um monte de artigo sobre esse assunto. Né? Então, até é interessante colocar assim, ao usar a palavra emissão de gases no meio ambiente, apareceram uma quantidade tal de artigos. É verdade, fica bem legal. Né? Isso mostra que você está sendo, né, fiel ao que você está fazendo. Né? Então, colocou tal palavra, apareceu lá 15 mil citações. Essas 15 mil foram utilizadas apenas 10. Dessas 10, aí sim, você fala, por exemplo, no artigo tal, foi comentado isso, nos Estados Unidos aconteceu isso, de emissão de gases. Entendeu? Então, um trabalho, gente, gente é boa, né, que é só um aluno, Danilo. Um trabalho de TCC, um trabalho de conclusão de curso, né? Você tem que ser fiel, né? Você tem que ser fidedigno ao que você está fazendo. Então, por isso que é importante citar. Cuidado com. Você pode usar. Se for com a sua palavra, beleza. Usou as suas palavras, joia. Mas se você citou um outro autor, você tem que colocar certinho a citação. Né? Então, tem que ver essa citação. Né? Eu até posso compartilhar com você as regras de citação, né? Para você ser fiel, né? E ser também o quê? Você uma declaração de respeito àquele autor. Foi ele que falou. Não foi você, não fui eu. Né? Então, o trabalho científico é importante a gente ficar atrelado a essas regras de respeito ao que uma pessoa disse em algum ano, em algum trabalho científico, tá? Então, essa citação é muito importante lá na sua introdução, tá beleza? Não é colocado citação nem no objetivo e nem na metodologia. Nada de citação. Citação é só na introdução, tá bom? Também, no resultado da discussão, a gente também coloca citação. Né? Você vai discutir, se tiver algum resultado, né? O resultado de trabalho técnico, né, de execução de alguma coisa, você vai comparar o seu resultado com o resultado de outro autor, né? Demonstre quais serão os critérios para decidir os artigos que serão incluídos ou não na revisão. Como eu te falei, quais seriam os critérios? Ano de 2000 a 2020 ou 2022. Critério: palavras-chave foram colocadas, né? Emissão de gases poluentes no meio ambiente, agravamento do efeito estufa. Então, nós vamos definir quais as palavras, né, que foram colocadas nessa pesquisa. É um critério. Né? Esse é um critério que você utilizou para poder conseguir os artigos, né, que serão incluídos, né, lá na sua introdução, porque você vai citar, né, o que os autores disseram sobre o assunto, sobre o tema que você escolheu, né? Eu tenho até aqui, ó, uma orientação sobre escrita de artigos de revisão, caso você queira, eu coloco lá para você, lá, vou até colocar lá em avisos, tá? Olha lá. Como foi feita a seleção dos artigos e conteúdos que passaram pela revisão? E quais critérios foram utilizados para isso? É o que eu acabei de falar aqui, não é isso? Como que foi feita essa seleção dos artigos e conteúdos? Né? Quais palavras que você usou para que os artigos aparecessem lá? Para que o conteúdo aparecesse para você? Entendeu? É isso. Critérios. Né? Quais são os critérios? O critério foi esse, ó. Então, palavra tal, né? Que tem a ver com o meio ambiente, né? Tem a ver com a emissão de gases, contaminação e etc. Tá? Então, isso é realmente muito importante para você, tá bom? Vamos voltar para lá. Para eu continuar aqui a nossa. Opa, share screen. A gente vem para cá. Opa,
Tá legal? Então aqui, ó, Danilo, como seria a capa, né? Aqui é como seria a capa mesmo. Tá, deixa eu ver aqui, que de repente você pode ter me chamado aqui, eu nem vi. Só um pouquinho. Uhum. Beleza. Tá, então, a gente vem para cá de volta. Tá lá. Aqui, como seria a capa, né? A trabalho de conclusão do curso, tá vendo? Ó? Então, tem toda uma orientação aqui que eu vou disponibilizar para você lá no Moodle, tá? Para te ajudar, beleza? Aí só se você acessar lá o card TCC, que vai ter essas informações que vão te ajudar pra caramba. Qualquer coisa me chama também, manda mensagem, a gente vai discutindo. E é importante que você já tente escrever a introdução. Já tem meia hora aí de apresentação, deixa eu ver aqui o tempo, eu acho que é isso mesmo. E é bom você já começar a escrever alguma coisa, né? Para não ficar aí depois muito tudo embolado, né? Tudo meio que em cima da hora, não complica a situação nossa, tá bom? Deixa eu subir isso aqui. Opa, desci. Pronto. Ou parece que não. Share screen. Aqui. Pronto. Olha lá. Olha lá o título, né? Aqui o título do trabalho deve estar com fonte de tamanho 20, maiúscula, centralizado e com espaçamento, né, de 1,5 entre linhas. Nesse caso aqui. Né, lá, ó. Local e o ano deve, né? Lá, local e o ano. Tamanho 12, maiúscula, né? Centralizados e com espaçamento de 1,5 entre as linhas. Tá vendo? Ó? Olha lá. Como tá aqui, tá vendo? Olha lá, folha de rosto, nome do aluno, toda a orientação aqui, assim como o título, tá vendo? Trabalho de conclusão de curso, né? Beleza? Agradecimentos não é obrigatório, não é obrigatório. O resumo, que é importante também. O sumário é obrigatório, tá vendo? O título do sumário deve estar escrito com fonte do tamanho 12, maiúscula e negrito, centralizado com espaçamento de 1,5 entre as linhas. Ele corresponde a uma lista com a numeração de todos os capítulos do seu TCC. Então, isso é importante também. A introdução, olha que legal, ó. Na introdução do TCC, você deve deixar claro para o leitor qual é o tema da sua pesquisa, evidenciar como você escolheu abordar o mesmo, explicar para o leitor qual é o problema da sua pesquisa. Na introdução, espera-se a apresentação e especificação do tema, a contextualização e motivação do problema, a justificativa e a definição clara dos objetivos, conforme a gente comentou, depois você viu o vídeo novamente aí para te ajudar. E se tiver dúvida, vamos conversando que eu te ajudo, tá bom? Ah lá, faça uma contextualização do tema do seu TCC, explique em qual situação ele se encaixa. Você pode falar um pouco da história, utilizar dados estatísticos, ou utilizar trabalhos publicados como base para a escrita do tema escolhido, por exemplo. Na introdução deve conter a contextualização do tema, revisão bibliográfica com suas respectivas citações, como eu te falei, né? Citou na introdução, tem que botar lá na referência bibliográfica. Não esquecer disso, tá bom? E, além disso, na introdução tem que ter o objetivo. É considerada uma das etapas mais importantes, pois contém os objetivos, os estudos analisados e todo o desenvolvimento do seu trabalho. Olha que importante a introdução. Tá vendo? Então, o que que eu preciso? Tá dando aí 32 minutos, 33 minutos, tá? Mais um pouquinho, mais uns 7 minutinhos. Preciso, Danilo, que você comece a escrever a sua introdução. Comece a pensar no tema. O que que você vai falar? E comece já a escrever. Tem que começar a escrever e me mandar. Escreve e me manda, para eu poder corrigir e já ir te ajudando, entendeu? Se não escrever, tem que começar para fazer alguma coisa. É o movimento. Se ficar parado e achar que é difícil, complica. Então, manda para mim, que eu vou te ajudando, a gente vai escrevendo junto, tá bom? Para poder dar certo. Lá, materiais e métodos. Os materiais e métodos devem conter os materiais utilizados para a elaboração do trabalho e metodologia e os métodos utilizados. Mas, como eu te falei, se for um trabalho de revisão bibliográfica, a gente vai fazer um esquema diferente, igual que eu te mostrei há pouco tempo. Tá, resultado de discussão. Na etapa de discussão e resultados, deve discutir os resultados obtidos. Caso seja possível, busque utilizar tabelas, gráficos e figuras, pois podem ajudar na discussão. Deve tomar cuidado para não confundir descrição com discussão. Por exemplo, descrever o comportamento de um gráfico não significa que você está discutindo aquele gráfico. Descrever é mostrar os principais picos do gráfico, mostrar suas variações, eixos, etc. Discutir é explicar o porquê daquele comportamento e quais suas consequências. Não confunda. Aí nós vamos ver
se for uma revisão bibliográfica, tá bom? E considerações finais, né? Esse é o espaço para explicar se os objetivos da pesquisa foram alcançados, confirmar ou refutar as hipóteses iniciais e apresentar os principais resultados do trabalho, tá? As considerações finais funcionam como uma espécie de resumo do processo investigativo, no qual o aluno escreve o que descobriu e qual a importância dessa contribuição para o campo científico. E depois, claro, fechar com referências. Tá vendo aqui a formatação do trabalho, tá? Leitura sugerida e tal. Então, assim, stop share. Tem bastante coisa para começar a fazer, tá? Então, dá uma pensada aí. A gente vai ter um próximo encontro coruja. Veja lá, né, no card TCC, tá certo? Não deixe de comparecer, tá? Escreva sua introdução. Se tiver dúvida, manda mensagem para mim, que eu vou estar te ajudando nesse aspecto aí, para você poder desenvolver o seu trabalho, tá? Isso é muito importante. Você está contando comigo nessa parte aí, tá bom? Lembrar assim, ano passado teve a apresentação do TCC, então no caso, no final, eu convido professores para poder participar, eles vão ler também o seu trabalho, e eles vão também, né, dar a nota, a gente vai reunir para poder ver se vai aprovar ou não. Então, é muito importante você começar a escrever, começar a conversar comigo, pensar no tema. Então, isso é para ontem, tá? Já pensar no seu tema, no tema do seu trabalho, tá? Eu vou pedir para você ficar muito atento nisso, tá legal? Caso você quiser perguntar alguma coisa, se você quiser, né, qualquer coisa que você precisar, manda mensagem para mim, tá? Não deixe de fazer isso. Todo dia estou acessando lá o Moodle, tá? Para poder ver se tem alguma mensagem. A princípio é isso. Deixa eu ver o que mais de importante que a gente pode estar conversando aqui. Aqui uma nota CC, que a gente já comentou, né? Eu vou disponibilizar isso então lá no Moodle, para você dar uma olhadinha nisso aqui, tá bom? Também vou disponibilizar isso aqui, ó, tá? Que seria, então, tem até um link muito legal, que é uma ótima orientação sobre a escrita de artigos de revisão. Lembre, seguindo todo o protocolo da Uniswan, tá? Então, você pode dar uma olhadinha nisso aqui, tá? Nessa orientação sobre a escrita de artigo de revisão, mas seguindo ali aquele eixo norteador da Uniswan. Isso é fundamental, você seguir esse eixo, tá? O grande lance é esse, né? Então, a princípio é isso, Danilo. Eu espero que você, né, assista esse vídeo, que você goste, né? Espero que tenha dado uma luz aí para você no seu caminho, tá bom? E para a gente poder iniciar esse trabalho, a gente fechar com chave de ouro, começar bem, né? Desenvolver bem e concluir com chave de ouro, né? Então isso é importante, a gente começar bem, dar o pontapé inicial. Então nesse momento, Danilo, para a gente dar o pontapé inicial, tá bom, querido? Então nós vamos pensar nisso aí com calma. Assim que você puder, mande para mim qual é o tema, o que você pretende fazer, quais são as suas ideias. Mande para mim para a gente poder discutir e ver o que é melhor, o que pode ser viável no tempo que você tem. Tá bom? E fale comigo, né? Se você é realmente aluno de gestão ambiental e tal, ou é um aluno de um outro curso, né? Eu acabei focando aqui em gestão ambiental, mas não tem problema. Se você for de um outro curso, a gente pode estar conversando também e ver que a gente pode estar direcionando você, né, nessa questão aí de trabalho, tá? Eu não tem problema não. Isso aí a gente vai conversar, a gente ajusta, pode ficar tranquilo, tá? Mas é importante a gente estar atento nisso aqui e a gente desenvolver da melhor forma possível, tá bom? Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida e vou falar mais uma vez, né? Para a gente concluir aqui o nosso bate-papo, comece a escrever a introdução, tá? Então já fica atento nisso, já vai escrevendo, já vai buscando artigo, né, sobre o assunto, leia o que for tirar desse artigo. Lembre de citar lá na introdução esse artigo e colocar lá na revisão bibliográfica. É importante que você coloque lá na revisão bibliográfica. Então, citação na introdução e não colocar na revisão bibliográfica não faz sentido. É isso, os professores vão olhar mesmo. Então, tem que citar lá
e esta citação deve estar na sua revisão bibliográfica. Então, eu, por exemplo, quando eu corrijo um trabalho de conclusão de curso, a primeira coisa que eu faço é isso. Eu vejo as citações todas se estão presentes lá na revisão bibliográfica. Se estiverem, beleza, ótimo. Já é uma grande coisa, né? Já está havendo uma coerência no trabalho. Agora, eu vejo muita gente que cita, mas não coloca na revisão bibliográfica. Aí não está certo, né? Tá bom, Danilo? Então, a princípio é isso aí, né? Você conte comigo, tá certo? No que você precisar. Estamos aí sempre, tá bom? Eu conto com você aí, né? Vamos caprichar nesse trabalho aí. Espero que você goste, tá? E me fale, depois não esqueça de falar, se é realmente gestão ambiental. Isso é muito importante. Tá ok? Vou parar por aqui. Vou colocar esse vídeo lá no YouTube, subir lá no Moodle, para você ter esse acesso e olhar e dar uma pensada, dar uma refletida aí. Tá bom, Danilo? Conte comigo. Forte abraço e a gente vai conversando. Tá bom? Tchau, tchau.